Como a Bíblia nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus, tribulação, crise econômica, seja lá o que for, esse amor se expressa também sobre a nossa vida, na capacidade que Deus nos dá de vencer desafios que são muito maiores do que nós, muito para além de nós, muito, muito, muito. Então, eu queria, meus irmãos queridos, compartilhar com vocês uma palavra que antecede um momento muito precioso e muito bonito que nós temos, que nós vamos viver hoje aqui na Igreja Betânia, que é a recepção de novos irmãos, alguns que vão ser recebidos pelo batismo e pública profissão de fé, outros que vêm por transferência de outras comunidades. Para nós, tudo é resposta de oração do nosso Deus e é fruto da semeadura e do trabalho, do esforço coletivo que nós fazemos em oração. E sabemos que isso é só prenúncio de grandes bênçãos, de chuvas de bênçãos, porque há um olhar de Deus sobre a nossa cidade e particularmente sobre a nossa comunidade, a nossa igreja, de que haverá uma expansão. Já lá atrás, há 51 anos atrás, 52 anos atrás, o pastor Antônio Elias recebeu uma palavra em que o Espírito de Deus dizia para ele: estica o toldo aí da tenda, põe as estacas mais para lá, alarga esse espaço, porque a obra de Deus é muito maior do que normalmente, com a nossa fraqueza, nós imaginamos, mas o Senhor vai iluminando os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, e a gente vai ganhando fôlego todos os dias, cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. Muito bem. Ontem eu li um texto do Carlos Drummond de Andrade, que depois eu vou lê-lo aqui na igreja. O Carlos Drummond, que era um ateu, confesso, mas escrevia muitas coisas que eu fico pensando, eu acho que o Carlos Drummond era aqueles ateus, graças a Deus, né? Aqueles que falam assim, porque ele escreve umas coisas muito lindas, e ele se referindo a esse período que nós estamos nascendo agora, vivendo agora, ele fala, né, que o ano tem só 10 meses, e 2 meses são de Natal, de preparação para o Natal. Então a gente vai vendo assim uma mobilização enorme em todos os lugares onde a cristandade está espalhada em torno desses dias, e o ano vai se acabando assim que chega lá pelo meio de novembro, as coisas começam a acontecer. Quem lida com essa área de arte, artista não faz show no mês de dezembro, só se ele quiser correr o risco de ter casa vazia. Eu me lembro de um tempo aí, lá para trás, que nós fizemos o lançamento de um dos discos no mês de dezembro, e foi um horror, porque eu peguei secretária aqui da igreja, Claudinha, aos prantos, eu fiquei assim, o que está acontecendo? Ela disse, não tem ninguém comprando ingresso, parece que não vai ter ninguém no show. Falei para ela, calma, fica tranquila, na hora tudo vai dar certo. E deu certo, realmente, mas é um período muito difícil. A gente vê que as pessoas começam a se mobilizar para as celebrações, o encontro das famílias, essas coisas lindas do Natal, e a gente ainda vai falar mais sobre isso até o dia. Eu estou feliz porque a nossa reunião de oração de terça-feira, esse ano ganhou o culto do dia do Natal, 25, e ganhou também a oração do início do ano, da troca de ano, e nós vamos poder ter esses cultos especiais aqui na Igreja Betânia, quem sabe junto com muitos outros irmãos que não têm conseguido vir a um dos cultos mais desejados da Igreja Betânia. Essa semana eu comentava com o pastor Theo, com alguém que eu estava comentando sobre essa reunião, culto, acho que foi lá no presbitério, na reunião do presbitério, eu falei, essa reunião é uma reunião maravilhosa, tem um grupo fixo, já há uns 30 anos, que eles não largam jamais o privilégio, a alegria, o prazer de estar nesta reunião de oração. Sabe aquelas terças-feiras que cai uma chuva, uma ameaça terrível de chuva, eu venho para cá, eu tenho carro, então é fácil de eu chegar aqui. Mas venho pensando, hoje vou estar eu e Emília, mais alguns por lá, o Henrique, pastor Henrique, sempre vem também para tocarmos juntos. Chego aqui, já tem gente, né? Agora, então, nós temos sido marcados por um fenômeno, né? A reunião de 6h30 da manhã, que nós encerramos uma jornada na sexta-feira, quando Emília não vem, então eu saio mais cedo ainda,
Então, às 6h10, eu estou saindo de casa para chegar cedinho, armar o violão, sem fazer barulho nenhum, arrumar. Chego aqui, está o Afonso sentadinho aqui na frente. Afonso que está ali. Afonso que não tem os seus olhos com a capacidade dos nossos agora. Afonso não vê. Então, o Afonso sai cedinho da casa dele. Eu acho que ele sai para porfiar comigo. Eu vou chegar antes do pastor. Chego, está o Afonso lá na frente. Essas reuniões que nós temos um prazer, uma alegria imensa pelo que Deus produz dentro de nós, é encontro de intimidade com Deus, encontros de oração, e porque o Senhor ouve e atende as nossas orações. Então, esse ano nós temos 25, terça-feira, e dia 1º, terça-feira também, não é? Dia 1º é o 31? É o 1º. Então, nós vamos começar o ano numa reunião de oração aqui na igreja. Eu queria tanto que todos viessem para nós somarmos alegria e transformarmos esse lugar num lugar de muito prazer. Essa semana, meu filho, Paulo, me mandou um vídeo, não sei quantos de vocês receberam por WhatsApp, que as pessoas estão sentadas, chega alguém e lhe dá um óculos. Vocês receberam? E ele põe o óculos na cara e tem um assomo de êxtase enorme. Põe o óculos e olha e tira. Meu Deus, que coisa, fica assim em êxtase. Eu, quando recebi o óculos, fiquei pensando, não entendi, eles não são cegos, eu vejo que eles veem. Qual é o negócio? Aí eu imaginei algumas coisas, mas passou a mensagem, filho, o que significa esse vídeo? Ele disse, pai, essas pessoas não distinguem as cores, são daltônicos. Quando ele põe o óculos, esse óculos restaura, eles podem ver. Então, eles enxergam as cores e levam um susto quando colocam o óculos. Eles passam a ver o que eles não viam. Eles tinham noção de uma realidade, que não é a realidade que nós outros, que estamos, digamos assim, visualmente normais, contemplamos todos os dias. A palavra de Deus faz isso conosco. Estava lembrando, vindo para cá com a Emília, comentando sobre esse vídeo, e a Emília lembrou, Jô, você tem uma música que você coloca lá, vê o mundo pela primeira vez tão belo como Deus o criou. Quando o homem abre o coração para a palavra de Deus, para Jesus, recebe no seu coração, assim é a letra, vê o mundo pela primeira vez tão belo como Deus o criou. Da passarada que o canto ouvia, cedo, ainda cedo, um novo dia a festejar, nem ideava os seus belos matizes, vistos à luz do sol raiar. Aí vai falando das belezas, das mais belezas escondidas no recôndito do ser de cada um de nós. E eu falo do prazer que isso provoca, foi o que eu senti. Antigozo da glória futura, é o doce paraíso começando por aqui. Essa é a visão nova de um coração que recebe Cristo e passamos a ver a vida dessa maneira. Belezas, mais belezas a serem reveladas à luz deste amor, que é uma luz forte que irradia sobre nós, mostrando o caminho por onde seguir, as escolhas que devemos fazer. Hoje nós vamos estar juntos com irmãos que estão fazendo aquilo que essa nova visão nos leva a fazer, a decidir. Batismo, profissão de fé, dizer, é Jesus, é Jesus. A palavra de Deus faz isso dentro de nós. Eu queria tentar falar alguma coisa antes desse momento, que versa sobre esse assunto. Por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, verso 13, isso eu sei decorado porque eu canto esse texto. Então, eu gosto de dizer isso para não parecer assim, que mente fabulosa, não decoro nada, nem o nome das pessoas, mas se cantar, eu ainda decoro alguma coisa. Então, lá está escrito, Ele, o Pai de amor, nos libertou do império das trevas, Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele
Este, o Filho do seu amor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, no Filho do seu amor, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E nós fomos criados por meio dele e fomos criados para ele. Tudo foi feito por ele e agora tudo ele fez por nós. Ele nos criou, nos fez e nós o despedimos da nossa vida quando caímos nos nossos pecados, lá com os nossos pais, e depois nós nascemos com esse estigma terrível, maldito, da palavra que diz: toda alma que pecar, esta morrerá. Todos nós pecamos, todos nós estávamos designados para a morte, mas ele veio, Jesus veio como um plano eterno, e quando nós falamos de eterno, não tem data. Deus pensou, decretou e determinou, num tempo, não tem outra palavra para dizer, que se chama eternidade, mas eternidade não é tempo, eternidade é eternidade. Na eternidade, Deus concebeu esse plano. Tudo que Deus fez e faz é surpreendentemente maravilhoso e singular. O nosso nascimento, a nossa vida, a nossa morte, também será assim. Tudo à nossa volta, tudo isso é singular. O plano de Deus envolve todas as fases da nossa vida. E a ação de Deus envolve todas as coisas que dizem respeito à nossa vida. E Jesus veio para revelar isto que foi interrompido lá no início de todas as coisas, quando nós nos desviamos dos caminhos de Deus. E a obra de Jesus é maravilhosa, o plano é perfeito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais alguém pôde imaginar a forma como Deus haveria de fazer todas as coisas. Quando nós olhamos para a nossa história cristã, cristianismo, revelação da nossa religião, da nossa comunhão com Deus, quando eu falo aqui de religião, é a única com R maiúsculo, é aquela que Deus orientou e determinou, que significa a nossa volta para o Senhor. Quando a gente vai pesquisar sobre os atos e a vida de qualquer outro líder de religiões com R minúsculo, aqueles que foram considerados fundadores, mentores, grandes líderes espirituais, o que a gente constata é que houve um começo e um fim, tudo se acabou com a morte deles. O fim da carreira deles foi o fim também do ministério, da história. O que eles fizeram ficou parado ali naquele tempo. A morte deles foi o fim do que eles vieram fazer. Com o nosso Senhor amado, pastor John Stott disseca isso de uma maneira maravilhosa no livro Por que Sou Cristão, é o contrário. A respeito de Cristo, do que ele fez, é o contrário. Seu ensino e exemplo foram realmente, verdadeiramente incomparáveis. Desde o princípio, porém, seus seguidores, logo que ele morreu, enfatizaram o valor da sua morte. Coisa maravilhosa que significou a sua morte. A sua morte não foi o fim, sua morte foi o fim da morte, e não o fim daquele que sepultou-a, levou com ele para o lugar onde ela foi totalmente derrotada, destituída, seu poder foi anulado, porque ele ressuscitou. Jesus foi lá, passou por todo o processo decretivo da palavra justa do Pai amoroso, o supremo juiz, aconteceu, morreu sem ser pecador, levando sobre si os nossos pecados, mas ele não ficou lá. Ele ressuscitou.
Olhem o que Paulo, Pedro, João, o que eles escreveram. Logo depois da morte de Jesus, a sua ressurreição, Jesus não mais presente fisicamente, mas eles registraram. Porque decidi, Paulo escreve, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vocês imaginaram um discípulo, com todo respeito àqueles que seguem esse religiosismo, dizerem, decidi nada saber nesta vida, senão o que se conta sobre a vida de Buda, ou de Confúcio, ou seja lá de quem for. Ninguém, nunca vi alguém falar isso. Nunca vi ninguém falar isso. Falam da sua filosofia de vida, daquilo que ele fez e, por fim, a sua morte. Morreu. Pedro escreveu, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Uma morte com uma finalidade eterna. João escreveu, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, Jesus, no Senhor, o Pai amado, nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Falando da morte, falando do morto o tempo todo, daquele que morreu. Além disso, a gente pode destacar alguma coisa também impressionante, que os evangelhos, esse apanhado de informações sobre a vida de Jesus, olhem que coisa impressionante, há uma quantidade de espaço desproporcional referente à última semana da vida de Jesus na terra. Eles falam menos sobre os primeiros dias contados dos quase 33 anos de vida que Jesus viveu, para se dedicarem especificamente ao ponto, seu sofrimento, sua humilhação, seu flagelo e a sua morte. Lucas gasta 25% do evangelho falando sobre isso. Mateus e Marcos gastam cerca de 30% falando sobre isso, de todo o escrito. E João, quase a metade do evangelho de João, é falando sobre a última semana, a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo. Isso coloca Jesus singularmente à parte de outros líderes religiosos da história que morreram de causas naturais, idosos, tendo completado suas missões com o êxito que lá eles justificam para o que eles fizeram. Maomé morreu com 62 anos e está morto. Confúcio viveu 72 anos e está morto. Buda viveu até os 80 anos, está morto, acabou. Moisés, o grande líder do povo de Israel, que trouxe o povo da escravidão do Egito até os limites de entrada da terra prometida, viveu 120 anos, acabou a sua tarefa. Mas Jesus, que morreu a horrível morte da crucificação, na faixa dos seus 30 anos, repudiado por seu próprio povo, e que aparentemente foi um fracasso completo, no entanto, afirmou cumprir sua missão por meio da sua morte. Durante os seus poucos anos de vida na terra, ele revelou claro e perfeito conhecimento sobre sua morte. Ele sabia. Ele não foi surpreendido. A palavra diz que ninguém tirou a sua vida, ele a entregou. Ele fez o que veio fazer, e isto foi por nós, em obediência ao Pai, manifestação do amor do Pai. Isto ele fez sem ser um fracassado, sem ter sido derrotado, sem ter sido desviado, arrancado dos seus sonhos, do seu propósito. Ele caminhou na direção em que chegou por amor. Jesus fez o que veio fazer, não foi interrompido. O inimigo, o adversário, em dado momento, celebrou, pensou, pomos fim à vida de mais um profeta.
ele é o Filho de Deus. Durante os seus poucos anos de vida na terra, ele revelou claro e perfeito conhecimento sobre o plano do Pai que ele veio cumprir. Em 3 ocasiões distintas e solenes, ele prediz sua morte, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser morto. Assim o evangelista Marcos registrou. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem é um título profético dado a Jesus, ao Messias que haveria de vir. Ele disse que ele era o Filho do Homem. Ele então disse aos seus discípulos, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele falou isso, próximo à sua morte. De novo, Marcos registra, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Marcos novamente registra, Jesus outra vez prediz a sua morte e ressurreição. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. João também escreveu, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus fala da morte não como sua derrota. A morte é a nossa derrota por causa do nosso pecado. O preço a pagar pelo pecado é a morte. Ele veio para quitar a nossa dívida e o nosso resgate custou o preço da sua própria vida. Ele escolheu ir em nosso lugar para aquela cruz. Meus irmãos queridos, talvez mais tarde, se você for refletir sobre o que eu estou falando, e eu não fizesse esse parênteses aqui, você perguntasse, para que o pastor contou aquela história do óculos? É para dizer o seguinte, quando nós entendemos esta verdade, a palavra de Deus descrevendo o que Deus fez por nós, qual é o nosso futuro, a eternidade com Jesus, nós temos que ver a vida de modo diferente. A nossa alegria não é pequena, a nossa alegria é imensa. Tudo está resolvido. Nós podemos enxergar de modo completamente novo. Podemos enxergar a vida de modo completamente novo. Nós estamos seguros, eternamente seguros, por aquilo que Jesus realizou. Ele escolheu morrer a nossa morte. Nós cantamos aqui, Cristo é a nossa vida, o motivo do nosso louvor, pois Ele morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Glorificamos, magnificamos, exaltamos o nome do nosso Deus. Cristo morreu para expiar os nossos pecados. Cristo morreu para nos revelar o caráter justo e amoroso do nosso Pai amado. Cristo morreu para conquistar, derrotar, extinguir, anular o poder do mal sobre a nossa vida, que estava orientado e direcionado por causa dos nossos pecados, da nossa pecaminosidade, do nosso apartamento de Deus, afastamento de Deus. Ele veio e mudou a nossa história.
Bendito seja o nome do Senhor. A única saída para o homem em razão do seu pecado é a morte. A única porta que resta para o homem, se não for por Jesus, é a morte. Não importa o que você fez, quem você é, os títulos que você tem. Sem Jesus, não tem outra saída. Você vai pagar o preço. Sem Jesus, é você quem vai pagar o preço. Com Jesus, é Ele quem paga o preço por nós. A expiação do pecado significa isso. Alguém assumiu a minha dívida, pagou a minha dívida. E foi assim, Ele tomou o meu lugar e o seu lugar e morreu naquela cruz. O próprio Deus, em Cristo, recebeu a condenação pelos meus e pelos seus pecados, a fim de nos conceder o perdão que nós não merecíamos. É isso que significa expiação. A pena plena do pecado foi paga, não por nós, mas por Deus em Cristo. Na cruz, o amor e a justiça divinos foram reconciliados. Essa reconciliação, para nós entendermos, a justiça divina é essa, imutável. Toda alma que pecar, esta morrerá. Mas o seu amor é maravilhoso, é imenso, é incompreensível. Ele nos amou. Que saída tem o Criador? Ele próprio, na pessoa do seu Filho, veio, nos cobriu com as suas asas de amor, levou sobre ele tudo aquilo que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. E agora nós temos a oportunidade de voltar a viver sem temor da morte, sem temor de nenhuma acusação. Cristo experimentou a desolação do inferno em nosso lugar, para que nós não tenhamos jamais que passar por isso, para que fôssemos poupados dele. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos nele a vida eternamente. Digam aleluia, irmãos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ali também, naquela cruz, ele veio revelar o caráter de Deus. Assim como nós somos humanos e mostramos o nosso caráter por meio das nossas ações, do mesmo modo, Deus o fez. Ele se fez homem, ele veio, viveu entre nós, falou conosco do jeito que nós sabemos falar, deu-se a entender da maneira como nós conseguimos compreender. Ele nos mostrou de maneira suprema ao nos dar seu Filho para morrer em nosso lugar. Olha como Paulo registrou isso. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ele mesmo, para que ele seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, ele mesmo veio e realizou a obra por nós, em nosso lugar. Romanos 5:8, Paulo escreveu: mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou que nós apresentássemos virtude nenhuma. Na verdade, Ele nos elegeu e nos escolheu para Ele desde a eternidade. O valor de um presente de amor é medido pelo que custa aquele que doa, aquele que dá o presente. É medido pelo valor pago por aquele que está dando e também por quanto o presenteado o merece. Então, quanto maior é a distância do merecimento para o preço do presente que é dado, maior deve ser o motivo de gratidão. Jesus disse assim: aquele a quem mais é perdoado, muito mais amor manifesta. Sabe qual era o merecimento que qualquer um de nós aqui tínhamos? Qual o merecimento que nós tínhamos deste amor, do recebimento desse dom, desse presente, o dom da vida eterna? Sabe qual era o merecimento de cada um de nós? Zero. Não merecíamos nada, nenhum de nós. Pense quem é o mais bonzinho que você conhece.
a pessoa mais meiga, amorosa. Pense no seu netinho, na sua netinha, cheirosinho, nenê, fofinho. Não merece. Não merece. Só pela graça. Foi isso que Deus veio revelar por meio do seu Filho. Seu caráter e a sua justiça. Seu imenso amor por nós. Como ver a vida de outra forma, senão essa, de gratidão pela beleza que agora nós podemos perceber. Ele morreu para aniquilar os poderes do mal. Há uma atmosfera de confiança que envolve todo o Novo Testamento, que se tem harmonia com essa religiosidade insípida, que na maioria das vezes se faz passar por cristianismo. Não se acha harmonia entre o que o Evangelho mostra e esse religiosismo fora da revelação de Deus por meio de Cristo Jesus. Não há a menor forma de harmonizar, mas o Evangelho traz para o nosso coração essa harmonia bela. Há alguma coisa diferente revelada no Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. A gente percebe no testemunho dos primeiros cristãos que não havia derrotismo entre eles, no meio de muita perseguição, no meio de muitos flagelos, muitas mortes, eles falavam de vitória absoluta o tempo todo. É o que a gente ouvimos há poucos dias de alguns irmãos que são crentes em países onde o Evangelho é absolutamente proibido. Você não pode pregar o Evangelho, você não pode manifestar a sua fé, a não ser algumas igrejas que o governo põe lá os olhos e diz: é para fazer só o que a gente manda. Vi agora recentemente num jornal que noticia o Evangelho em todos os lugares do mundo, falando de uma igreja na China, cujo pastor foi preso, e que os irmãos estão desafiando, né, a situação, estão lá reunindo-se, cantando, orando, adorando, chorando, em uma igreja grande pública, desafiando isso, porque eles disseram: vale a pena sofrer por causa de Jesus, vale a pena, mesmo que tenha que morrer, para manifestar essa vitória que ninguém nos pode tirar. Então nós percebemos que os cristãos, eles não manifestavam essa tristeza de derrotismo, de ai de nós, estamos sendo perseguidos. A vida do cristão é uma vida muito pobre. Não havia derrotismo, pelo contrário, eles falavam de vitória absoluta, não era de vitória relativa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele escreve também aos Romanos dizendo: em todas estas coisas, lutas, provações, dificuldades, perseguições, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sobrou alguma coisa aqui para nos ameaçar, para nos roubar a paz? Ele englobou tudo para dizer: nada, absolutamente nada, pode nos arrancar dessa atmosfera de vitória, de confiança inviolável, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o nosso socorro eternamente. Aos Colossenses ele escreveu: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, para que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, na morte. Que coisa maravilhosa, é muito diferente. Ser crente é colocar esse óculos aqui nos olhos, e olhar para a vida com eles e cair em êxtase, agradecidos a Deus por aquilo que Ele fez. Ele sofreu e morreu por nós. Ele entrou no nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós, morrendo em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Isso não foi escrito do ano 2000 para cá. Isso foi escrito 750 anos, mais ou menos, antes dele chegar. Ele já foi visto pelos corações cheios de esperança. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, as minhas e as suas, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso parece com algumas coisas que muitas pessoas, quem não conhece a Cristo, pensa a respeito de nós crentes, que hoje manifestamos a vida que está dentro do nosso coração. Gente, eles não curtem nada, eles não participam das coisas boas da vida, eles não bebem, eles não fumam, eles não participam de coisas da carne que trazem prazeres inauditos. E os crentes não curtem a vida, são os corta-onda. Pensaram a mesma coisa quando leram a descrição do servo sofredor, não sabem dos óculos que nós usamos para ver a vida, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aqui está se processando a nossa cura. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, eu vivia assim, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. As minhas caíram sobre ele, as suas também. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, mataram meu Senhor. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nenhum dolo algum se achou em sua boca. Todavia, a justiça tinha que se cumprir. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele dera a sua alma, e ele deu-a como oferta pelo pecado, isto aconteceu, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Nós estamos vivendo isso agora. Esse é o ponto que nós estamos. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo debaixo da graça. Agora nós vivemos esta realidade escrita pelo apóstolo Paulo. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
Viver a vida com Jesus, viver a vida por Jesus, viver a vida para Jesus, é viver a vida com abundância de significado, com sabor de quem aprendeu a saborear a vida que Deus nos deu. É poder dizer com estas palavras, ou com as palavras que o Espírito inspira no seu coração: quando eu abri o meu coração para Jesus, eu passei a ver a vida de um modo totalmente diferente. Meu desejo de acordar amanhã sob a renovação das suas misericórdias tem um propósito. Não é porque eu estou correndo atrás, eu preciso ser feliz, é porque eu sou feliz. É porque eu vivo com Ele e para Ele. É porque a minha vida é dEle. Eu estou nas mãos do Senhor, nós estamos na mão do Senhor. Por isso nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso nós professamos a nossa fé naquele que veio, habitou entre nós, morreu por nós, justificou-nos de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões, subiu, voltou para o Pai, e vivemos esse interregno da sua vinda primeira e da sua volta, para preparar a sua volta, revelando ao mundo inteiro que existe uma porta para a vida. Ele disse: eu sou a porta, que existe significado real e eterno para a vida. E nós podemos experimentar e viver isso todos os dias. Não sei quantos de vocês leram notícia ontem no jornal, de tarde saiu, morreu um dos músicos, dos melhores músicos dos nossos dias, Arthur Maia, baixista, que tocou com os melhores artistas do Brasil e do mundo. Inclusive tocou com meu filho Paulo, em gravações que o Arthur fez ali com o Paulo. É porque eu estou falando dos melhores artistas, então Paulo está incluído. E conversando com um outro músico, Zé Canuto, que se converteu, que também tocou em quase todos os discos que nós já fizemos aqui pela igreja. E eu disse: Canuto, falando com ele ao telefone ontem, há uma frase que fala-se muito no nosso meio, na televisão e tudo mais: morre um músico, o céu agora está uma festa. Imagina, Arthur agora está tocando baixo no céu. Falei: Canuto, isso não é verdade não. Nem para quem vai, nem para quem não vai. Esses nossos baixos, que a gente toca bem tocado aqui, os nossos instrumentos bem tocados aqui, não passam do barulho de um prato quando cai no chão e se quebra. Eu falo isso, não é desmerecendo a virtude, o dom que Deus deu e que é tão maravilhoso e tão bonito. Como é bonito uma orquestra, como é bonito uma música bonita, bem arranjada, tudo isso é muito lindo. Mas o céu, falei para o Canuto, Canuto, o céu é nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, para a gente não ficar pensando, mas é só quando a gente chegar lá? Não, nós já experimentamos isso aqui. Ponha os óculos contra o daltonismo da vida, para você enxergar as cores, para você ter os sentimentos, as sensações, as alegrias, a certeza inabalável que a minha fraqueza agora é possuída, transbordada pelo poder de Cristo que habita o meu coração, e que nada, absolutamente nada, poderá me deter, nem a mim, nem a você, que estamos em Cristo Jesus, de chegarmos às alturas alcandoradas, aos píncaros, aos lugares mais elevados, que os pensamentos de Deus já nos colocaram, e nós haveremos de alcançar tudo isso naquele dia, em toda a sua plenitude, quando abrirmos os nossos olhos e contemplarmos a face do Cordeiro Santo, junto com milhões e milhões e milhões de irmãos e irmãs, que da mesma maneira como fazemos aqui, um dia entregaram o seu coração a Jesus, e obedeceram, quando ele disse: todo aquele que crê
seja batizado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus ressuscitou dentre os mortos, está salvo. Ele nos deu a vida eterna. Que essa alegria que permeia toda a igreja de Cristo, em todos os tempos, seja muito forte no seu coração, no coração da nossa igreja amada, porque nós estamos nos preparando para o sopro maravilhoso do Espírito Santo, para que nós completemos o que cabe a nós completar, revelando o amor de Cristo nesta cidade e desde aqui até os confins da terra. Bendito seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos ficar. Faça a sua oração. Converse com o Senhor no seu íntimo. Quanto você sabe desta verdade? Pouco ou muito? Agradeça a Deus. Quem pensa que sabe muito pouquinho, Deus concederá a você a capacidade de alegrar-se nele com tudo aquilo que já está revelado e é do conhecimento do seu coração. Tem mais, muito mais, mais belezas concedidas e a serem reveladas à luz deste amor, pelo testemunho da palavra, pela comunhão dos santos. Você já sabe muito? É pouco. Há muito mais, belezas mais belezas, concedidas pelo Espírito de Deus, sendo reveladas, pela luz do amor de Deus, que em Cristo Jesus alumia os nossos pés, os nossos olhos. Pai de amor, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Ele veio. Muito obrigado, Senhor, porque nós já vamos celebrar de novo mais um Natal. Fala desta verdade maravilhosa. Tudo foi feito. O Senhor já fez tudo, falta muito pouco para que essa história toda seja concretizada e nós saberemos tudo. Veremos o Senhor face a face. Tudo foi criado para a glória e louvor do teu nome, e o Senhor nos deu a conhecer. Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos na tua presença. E a alegria do Senhor, que se renova em nossos corações todos os dias, é a nossa força para viver, para ver, para enxergar as coisas, para lutarmos contra a maldade que às vezes tenta aflorar em nosso íntimo, em nosso coração, e vencê-la com a bondade e o poder de Cristo que habita em nós. E assim, Senhor, manifestarmos a tua presença e o teu amor em nosso coração. Muito obrigado por essa manhã. Temos testemunho a dar, Senhor, diante do teu trono de graça. Vidas, corações que voltados para ti, professam seu amor por ti, a sua dependência de ti. Ah, meu Deus amado, e o desejo nosso de andarmos juntos, amparando-nos uns aos outros, na alegria, no amor, na fé, na esperança, na obediência, sob os preceitos amorosos, cuidadosos, enriquecedores do nosso Deus amado. Muito obrigado, Senhor, porque tu estás aqui, é o Senhor quem preside o nosso coração, a nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor da glória, e abençoe a vida e o coração dos meus irmãos queridos, aqui e por toda a nossa caminhada na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Podem sentar, meus queridos, pastor Tel.